Olá a todos, meu nome é Beatriz Portela, sou orientada pela professora Patrícia Macedo e venho apresentar o trabalho Documentar a Pandemia, uma pesquisa sobre as ações de coleta de relatos individuais sobre o período. Vamos começar falando sobre memória. Existem dois tipos de memória que estão presentes no nosso cotidiano, são chamadas de memória coletiva e memória individual. A definição de memória individual, de acordo com Jacques Le Goff, é um fenômeno individual e psicológico que possibilitaria ao homem a atualização de impressões ou informações passadas. Em palavras mais simples, é como cada ser humano registra um acontecimento em suas lembranças. O segundo tipo de memória é chamado de memória coletiva. Se denomina assim porque é como o coletivo se lembra dos acontecimentos. Quando ainda não havia escrita, a memória coletiva era transmitida através de forma oral, como lendas, canções e histórias. Com o surgimento da escrita, a memória coletiva ganhou uma forma física. As lendas, histórias e canções ficaram registradas em papiros, pedras e monumentos. A história humana passou a ser registrada em palavras. Esses registros são um suporte para a memória individual. Como exemplo, podemos citar cartas, autobiografias e diários. Aqui temos imagens de alguns dos exemplos citados. Agora que os conceitos foram definidos, vamos falar da importância da memória. A relevância da memória individual é sua contribuição na construção da identidade e das relações sociais dos seres humanos. As primeiras lembranças são formadas na infância e são moldadas pelo local de desenvolvimento do indivíduo. De acordo com Halbach, a lembrança é fruto de um processo coletivo e é forjada na relação com as pessoas. Ainda segundo o autor, o esquecimento está ligado ao abandono, e não recordar de um período de sua vida, o indivíduo esquece daqueles que fizeram parte dele. A importância da memória coletiva é baseada em seu patrimônio histórico, é originada da memória individual e é a visão que um coletivo tem de um fato, sendo passado de geração em geração. Um exemplo importante de memória coletiva é a Segunda Guerra Mundial. Quando os campos de concentração se tornaram um fato público, foram produzidos materiais em vídeos e livros sobre o evento. Assim, uma grande parcela da população mundial adquiriu conhecimento do tema. A primeira foto é um antigo campo de concentração e a segunda é do Museu Judaico em Berlim, na Alemanha. Depois desses exemplos, vamos falar sobre os arquivos pessoais. Sua definição, de acordo com o artigo Arquivos Pessoais e Intimidade, da aquisição ao acesso, os arquivos pessoais são resultados socioculturais e constituem um referencial para a pesquisa histórica e a memória coletiva. Além dessa ação, eles podem conter um vestígio da personalidade de quem os criou. Em adição, eles são testemunhos de ações e relações do produtor em diversas esferas de sua vida. Também são úteis na perspectiva sociológica, já que são mais voltados à pessoa do que um documento administrativo. Apesar disso, uma dificuldade encontrada na gerência de um acervo de arquivos desse tipo são os materiais considerados sensíveis. Para se enquadrar nessa categoria, é necessário que o documento tenha a opinião do produtor sobre algum tema, ou sejam registros que foram feitos apenas para seus olhos. Aqui estão alguns exemplos de arquivos pessoais. O número 1 são fotografias, o número 2 é um diário, o número 3 é uma carta, o número 4 é um diploma e o número 5 é um blog. Agora que sabemos o que são arquivos pessoais, vamos falar de sua relação com a memória. Sua relação com a memória individual pode ser lembrar o produtor de algo ou alguém. Também tem a função de provar algo, como um diploma, e podem ser um escape, como um blog ou diário. A partir dos arquivos pessoais, temos uma ideia aprofundada do ser humano em eventos históricos. Esses testemunhos são importantes para ajudar a humanizar esses eventos, além de serem fonte de pesquisa histórica. Ao terem contato com esse material, pessoas que não viveram esse momento histórico podem entender melhor o que foi esse período e se relacionar com os produtores desses registros. Aqui vamos ver um exemplo de ligação do arquivo pessoal com a memória coletiva. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma menina judia chamada Anne Frank mantinha um diário em seu esconderijo. Em seu diário, Anne relatava seus medos, angústias e esperanças. Também é possível encontrar seus conflitos com a adolescência. Alguns anos após voltar ao esconderijo, seu pai achou o diário e resolveu publicá-lo. O diário de Anne Frank já ganhou inúmeras adaptações para o cinema e diversas reimpressões. Mesmo com o passar dos anos, ainda é extremamente popular. E qual a importância desse diário?
De acordo com o coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba, os relatos de Anne Frank ajudaram a dar voz para as vítimas do Holocausto, ainda mais em um momento onde a veracidade desse evento era massivamente questionada. Também é possível notar o quanto os leitores simpatizam com Anne e o quanto a maneira com que esse acontecimento era visto mudou. Agora, vamos abordar a pandemia da Covid-19. Ela teve seu começo no fim do ano de 2019. A OMS, Organização Mundial da Saúde, recebeu um alerta sobre um número elevado de casos de pneumonia que ocorreu na cidade de Wuhan, localizada na China. Foi constatado que o causador era um vírus da família coronavírus e era da cepa do SARS-CoV. Esse grupo de vírus tem origem zoonótica, ou seja, originou-se de um animal e ao infectar um indivíduo causa uma síndrome respiratória grave e alguns sintomas semelhantes a um resfriado. Na maioria dos casos era possível enfrentá-lo apenas com medicamentos e não havia um índice de mortalidade elevado, porém a situação se agravaria. A primeira morte causada pelo vírus ocorreu no dia 9 de janeiro de 2020 e foi constatado a transmissibilidade do vírus em humanos. Não demorou muito para que os profissionais de saúde fossem infectados. A grande preocupação era a alta temporada de viagens causada pelo Ano Novo Chinês. Em 31 de janeiro, 2 turistas da China se encontravam infectados na Itália. Em 26 de fevereiro, o primeiro caso foi confirmado no Brasil. Um homem que havia retornado ao país após uma viagem à Itália, e no mesmo mês os brasileiros que estavam na cidade chinesa de Wuhan foram repatriados. Em seguida, os outros países europeus constataram mais casos da doença. Em 29 de fevereiro, mais um caso da doença foi confirmado no Brasil. O paciente havia voltado da Itália. Até aí, a maioria dos casos eram de brasileiros que estavam retornando de viagem internacional. Em 4 de março, foram confirmados mais 2 casos de coronavírus e ambos retornaram ao país após viajar para a Itália. Até esse momento, todos os casos no país se tratavam de pessoas que estavam fora, sendo, em teoria, mais simples de evitar a transmissão para outros. O procedimento usado era a quarentena e os pacientes só tinham contato com a equipe médica. Estes usavam os equipamentos médicos adequados para evitarem o contágio. Em 5 de março, foi confirmada a primeira transmissão interna do vírus e a primeira paciente assintomática. Com isso, a propagação do vírus poderia ter um alcance maior, já que a pessoa não suspeitaria de estar contaminada. Em 6 de março, o número de casos subiu para 13 e foi necessário que medidas fossem tomadas para que o vírus fosse combatido. Em 9 de março, o país acumulava 25 casos confirmados, 4 por transmissão local e 21 importados. No mesmo dia, o Ministério da Saúde exigiu que todos os pacientes com quadro respiratório grave fossem testados para o vírus, independente de viagem para o exterior. No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo se encontrava numa pandemia e que os números de infectados e mortos podem crescer. 2 dias depois, o país acumulava 60 casos e, em vista disso, foi necessário isolar pacientes suspeitos ou com vírus. O prazo variava de 14 a 40 dias. A única notícia otimista era a cura do primeiro paciente brasileiro. No dia 16, o número de casos cresceu de forma rápida. De 60, escalou para 234. Em 17 de março, o país amanhecia com uma notícia preocupante. Era a primeira morte causada pelo vírus no Brasil. A vítima era um homem de 62 anos e portador de diabetes e hipertensão, 2 fatores que agravam a doença. Em paralelo, uma mulher de 63 anos morreu com sintomas de Covid e foi constatado que sua empregadora havia chegado da Itália há pouco tempo. O estado do Rio de Janeiro anunciou situação de emergência e suspendeu aulas, shows, visita a pacientes de hospital e detentos por 15 dias. Em conjunto, era obrigatório que os transportes públicos circulassem de janelas abertas e a diminuição do horário de funcionamento de bares e shoppings. Era esperado que o contágio diminuísse ou fosse contido. O uso de força policial foi liberado para quem descumprisse essas medidas sanitárias. Tais ações foram muito comentadas em redes sociais. Havia muitas críticas de um lado e concordância do outro. Em 20 de março, o Ministério da Saúde pede para que os gestores nacionais adotem medidas que promovam o distanciamento social e impeçam aglomerações. O número de casos subiu para 904 e o número de mortes para 11. No dia seguinte, os dados se mostravam altos. Haviam 1.128 casos e 18 mortes. Com isso, 5 milhões de testes rápidos eram distribuídos para os postos de saúde. Mesmo com isolamento, algumas atividades essenciais não pararam. A priori, a quarentena teria um prazo de 40 dias. Porém, com os números de casos e mortes crescendo em ritmo acelerado, sua extensão foi necessária.
Os posts de preocupação e desespero se tornaram frequentes na internet. Era comum ver pessoas comentando que tinham medo de perder alguém querido ou de perder a própria vida. De acordo com reportagem do jornal Correio Brasiliense, a pandemia fez crescer o número de postagens negativas em 47 vezes mais. As redes sociais se tornaram uma forma de escapar da realidade, além de prover o contato com parentes e amigos. Páginas e comunidades foram criadas para que as pessoas pudessem se conectar e se sentirem menos sozinhas durante esse período desafiador. Aqui apresentarei algumas das iniciativas mapeadas. Antes, vou explicar os objetivos delas. Elas visam recolher e preservar a memória deste período por meio de testemunhos individuais. Ao todo, foram mapeadas 31 iniciativas nacionais e 15 internacionais. Como a quarentena estava vigente, esses depoimentos deveriam ser enviados por escrito, por vídeo ou por áudio. As que mostrarei aqui são Testemunhos do Isolamento, do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Arquivos da Pandemia, do Instituto Oswaldo Cruz e Diário para o Futuro, do Museu da Pessoa. Aqui temos o site do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, onde o interessado pode enviar seu depoimento. Essa é a página do Instituto Oswaldo Cruz. Por último, temos o Diário para o Futuro, do Museu da Pessoa. Vale ressaltar que essas iniciativas estão vigentes e a quem interessar pode enviar seu testemunho. Chegou o momento de falarmos sobre o projeto. Nosso objetivo é mostrar a existência de algumas iniciativas que buscam representar a pandemia a partir de testemunhos de cidadãos brasileiros e queremos explicitar as razões de seu surgimento. Queremos mudar o modo como os arquivos pessoais são vistos, uma visão que não reconhece sua importância, como abordado no texto Arquivos Pessoais e Intimidade, da Aquisição ao Acesso, das autoras Lúcia Maria Veloso de Oliveira, Patrícia Ladeira Pena Macedo e Camila Campoy de Sobral. Um dos motivos pelo qual nós escolhemos trabalhar apenas com iniciativas brasileiras é a necessidade de mostrar como os arquivos pessoais atuam como instrumentos de representação. Em seu texto Arquivos Pessoais e seus tipos documentais, a perspectiva da representação, as autoras Lúcia Maria Veloso de Oliveira e Camila Campoy de Sobral expõem a importância do arquivo pessoal para retratar como era a vida dos indivíduos em determinado período histórico. Nós mapeamos mais de 30 iniciativas brasileiras que tinham como objetivo recolher os relatos sobre a pandemia. Elas eram dirigidas por instituições de arquivo, faculdades federais, ONGs e pessoas comuns. O objetivo dessas iniciativas era fazer com que as pessoas se sentissem à vontade para mandar seus relatos sobre o período, uma vez que as redes sociais se tornaram válvula de escape para compartilhar os acontecimentos que estavam ocorrendo. Por lidarem com os arquivos pessoais, essas iniciativas são importantes para o contexto social. Estes testemunhos nos ajudam a construir uma memória coletiva sobre esse período. Assim, podemos mostrar um cenário mais social e humano, ao invés de apenas números e estatísticas. É inegável quanto os arquivos são excludentes com as minorias e como priorizam documentos técnicos e jurídicos. A relação que esses relatos têm com a arquivologia é que eles poderão fazer parte de um acervo e assim mudar esse cenário atual dos arquivos. Essas foram as nossas referências. Obrigada.